Prezados amigos e companheiros de caminhada, minhas cordiais saudações neste domingo 21 de junho de 2020, ensejando que o divino amigo Jesus esteja conosco, nos envolvendo em bênçãos de paz e harmonia, ampliando as nossas percepções e nos possibilitando uma manhã de reflexões a respeito da vida. O nosso tema é consciência de culpa, extraído do capítulo 13 do livro Trigo de Deus, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. Meus amigos, ao longo dos séculos que lutamos contra nós mesmos, com o objetivo de desfazermos todas as mazelas e viciações que ainda acolhemos no recôndito das nossas almas. A doutrina espírita nos faculta a possibilidade de entendimento maior a respeito dos mecanismos da vida e da forma que devemos caminhar na Terra sem nos comprometermos com as leis de Deus. No entanto, nós sabemos que o momento atual em que vivemos não é muito diferente à época em que Jesus, há mais de 2000 anos, veio ao nosso encontro com a missão de nos ajudar nesta caminhada evolutiva, trazendo as informações dos céus para que pudéssemos caminhar com retidão na terra, onde nos revelou também que Deus é o nosso Pai amoroso, misericordioso, justo e bom, que não castiga e não premia, mas que nos dá oportunidades redentoras através das sucessivas reencarnações, a fim de podermos nos libertar dos resquícios de sentimentos menos dignos que ao longo dos anos, na nossa caminhada, juntamos e armazenamos no subconsciente da alma como verdadeiros tesouros preciosos em detrimento aos tesouros espirituais. Vieram nos alertar sobre a necessidade de uma convivência amorosa entre as criaturas humanas, aconselhando-nos que fizéssemos ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Tem como objetivo evitar a cobrança através das leis divinas por quaisquer sentimentos e atitudes impensadas. Que se batesse em nossa face, oferecêssemos a outra como forma de exercitarmos o perdão àquela infeliz ocorrência das ofensas humanas, das quais, por algumas vezes, seríamos vitimados. Alertou-nos sobre o amor incondicional aos nossos inimigos, pedindo-nos que os amássemos. E quando se dirigiu ao jovem rico, que insistentemente o questionava sobre a possibilidade da obtenção da vida eterna, disse-lhe que deveria seguir os mandamentos vigentes. Logo em seguida, o jovem, bastante entusiasmado, responde que a tudo isso, a todos os mandamentos, a todos os ensinamentos, tem obedecido. Então Jesus lhe diz: se quiser, portanto, ser perfeito, vende tudo o que tens, distribui o dinheiro aos pobres, e então terás um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O jovem imediatamente perde o seu entusiasmo, o seu brilho, retira-se triste e confuso, pois ele era possuidor de muitas riquezas na terra e entendia que aquele ainda não seria o momento para segui-lo. Haveria de postergar, então. Pois é, amigos, essa ainda é a nossa postura diante da vida. Nós fomos chamados por Jesus, assim como o jovem rico, para tornarmos o mundo melhor. Mas, lamentavelmente, como nos tempos remotos, o homem sofre das mesmas necessidades, diferenciadas apenas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento de técnica.
Todas as vezes que se tenta uma atualização dos ensinamentos augustos de Jesus, surge naturalmente aqueles que o ignoram. Afirmam eles que o divino amigo pode até ter existido, não tendo, porém, outra significação senão apenas aquela que se atribui aos agitadores de todos os tempos que buscaram fermentar as massas humanas. Pedimos misericórdias por eles, Senhor, pois ainda se encontram completamente mergulhados nas sombras da vida. Todos os esforços que as religiões empreendem e que objetivam o resultado consolador sobre a luz da mensagem do Cristo, esse mestre de amor, são deixadas em segundo plano, pois ainda não entendemos perfeitamente a sua mensagem, a sua presença consoladora em nossas vidas. Enveredamos pelos caminhos das emoções e sensações inusitadas, tentando experiências alucinadas no hábito desejo de sentimentos e poderes ilícitos. Derrapamos, consequentemente, em lamentáveis processos de fixações mentais que nos dilacera a alma, nos afastando do amor e da harmonia interior. Percorremos por caminhos tênues entre a razão e a loucura e, por conseguinte, nos direcionam também para o envolvimento nas mais sórdidas aventuras, nos embriagando no ópio degenerativo da consciência moral. Eu, nesse instante, me lembrei e não poderia deixar de colocar uma mensagem muito interessante do nosso mentor espiritual, Anselmo da Luz, onde ele nos coloca exatamente neste contexto da vida, quando, abre aspas, a nossa participação na história deixou marcas e cicatrizes que somente serão apagadas e curadas com a absoluta fidelidade aos planos de resgate que nos propomos realizar. Que durante séculos vagamos no mundo espiritual em experiências corporais fracassadas, portando o peso da cruz intransferível e da qual precisamos nos libertar para sempre. Fecha aspas. Essa é a nossa participação na história da vida. Por isso, com conhecimento maior sobre todos esses mecanismos, devemos cada vez mais buscar a nossa transformação moral, a fim de que o verdadeiro sentido da vida não perca o sentido. Hoje, a insegurança, os temores, as dificuldades, as diferenças sociais, os conflitos da alma, as divergências políticas, ávidas pelos falsos tesouros, criam uma psicosfera sombria, impedindo-nos de refletir nas consequências dolorosas que o futuro mais próximo cobrará de acordo com as leis divinas. A razão da dor está intrinsecamente nesse contexto, onde no momento oportuno o sentimento de culpa, que sempre antecede a tomada de consciência culposa, nos levará até os tribunais da vida, onde teremos que resgatar todas as nossas mazelas. Entretanto, o Mestre Jesus aguarda pacientemente o despertamento da nossa vontade para a vivência de uma nova realidade de sentimentos. O que falta para todos nós é a resistência aos apelos das tentações da existência terrestre, que nos confundem a razão e a ignorância espiritual da qual ainda somos portadores. Jesus nos advertiu da necessidade de mudanças de comportamento. Seguindo os seus passos, evitaríamos transportar para a vida futura os comprometimentos do passado, pois, estando escrita na consciência as leis de Deus, sabia que mais tarde haveríamos de responder pelos nossos equívocos, que nos causariam muito sofrimento e muitas dores. Advertíamos de que não sairíamos das provas e expiações da terra, então, enquanto não quitássemos a nossa última dívida. Mas também nos dissera
que se quiséssemos, poderíamos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Só dependeria da nossa transformação e da nossa vontade em segui-lo. Sendo conhecedor profundo da natureza humana, Jesus protagoniza uma das cenas mais marcantes do Evangelho, quando ele for atestado vilmente pelos seus algozes contumazes. Ele nos traz um sublime exemplo de amor, sabedoria e misericórdia para com o próximo. A veneranda Amélia Rodrigues narra com muita emoção no livro que nos norteia para esta reflexão sobre a consciência de culpa, o episódio da mulher adúltera, que lhe fora apresentada de súbito, atirando-a desprotegida ao chão, no círculo natural de curiosos, dando início às acusações das torpezas humanas. Eu pedirei licença a vocês para ler a íntegra com a sua própria narrativa, o que ela coloca no livro sobre essa questão. Ela diz que a pobre havia sido flagrada em adultério vil e merecia a lapidação, porque ele, o mestre, pregava o amor. Qual a atitude que se deveria tomar? Tal era a interrogação geral, hábil e perversa. Narra João que o olhar misericordioso do mestre penetrou-lhe a alma ferida e, por sua vez, propôs que ela fosse apedrejada por aqueles que tivessem isentos de pecados. Como resultados, todos se foram. Inveterados pecadores que eram, ficando somente a ovelha tresmalhada e o seu pastor abnegado. Porque ninguém a punira, também ele a dispensou e propôs-lhe que não retornasse ao erro, essa geratriz de tantos martírios. O adultério era e prossegue na condição de grave crime, passível à época de punição severa até a morte da ré por apedrejamento. Condenava-se a mulher fragilizada pelo erro, sem examinar a responsabilidade do cônjuge ou a culpa daquele que delinquira e a levara ao deslize. A pobre criatura, a partir daquele instante, deu rumo novo à existência, após ouvir o Mestre generoso, no silêncio daquele dia, quando as sombras da noite se abateram sobre a terra. O parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento, da condenação, aquele revel que a derrubara no abismo. Os conceitos arbitrários de justiça humana eximiam-no da humilhação e, pervertido, ele prosseguiu nos hábitos infelizes de torpes conquistas. O gavião voraz salta de uma para outra vítima, indefesa e insaciado, deixa-as ao abandono, destroçadas. Torna-se desse modo um herói entre os amigos venais que lhe exaltaram a virilidade e a capacidade de sedução. Passados breves dias de recordação do infausto acontecimento, continuou no curso danoso da sensualidade alucinada. Os anos, porém, transcorreram com a rapidez para que a sua licenciosidade tivesse um fim. Havendo destruído um lar e despedaçado os sentimentos atingidos, esqueceu a dimensão do próprio crime, sem conscientizar-se dele. A culpa, no entanto, urde nas telas do infinito os meios de reparação e ninguém foge de si mesmo. 10 anos transcorridos da cena dolorosa na praça do templo, o antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas que o retiraram do livro dos vivos, sendo por fim expulso da cidade sob suspensão de lepra. E após vagar sem rumo, ao quebrado quão infeliz, passou a recordar-se das suas vítimas, quando quase desfalecente, foi recolhido da casa do caminho na estrada de Jope. Ali recebeu das mãos de Simão Pedro
o tratamento adequado e o apoio moral para a sua exulceração íntima. Ouvindo falar de Jesus, pôde fugir do fascínio do mestre, e o pranto de arrependimento tomou com frequência. E numa noite, quando se sentia reanimado ante a aparência e a gentileza do pescador, narrou-lhe o drama íntimo com imensa dor na alma, agora que pensava de forma diferente. Pedro recordou-se da cena imorredora e comoveu-se também. A saudade de Jesus volveu-lhe os sentimentos, e após escutar a confissão do culpado desconhecido, buscou diminuir-lhe o peso do fardo moral, falando-lhe do futuro e das responsabilidades de redenção. Referiu-se à sua regeneração, referiu-se à negação a Jesus que ele amava, aquele amigo fiel, e não obstante ali estava em reabilitação também, pedindo para ser admitido como servidor arrependido. O antigo conquistador que deixara pegadas de sombras pelo caminho, começou a redenção atendendo aos filhos do Calvário no santuário da fraternidade, erguendo em nome do crucificado sem culpa, que diante da mulher adúltera, prescrevera o perdão por considerar que os seus acusadores eram, por sua vez, todos eles também culpados. A nossa postura no mundo neste momento, diante de tantas coisas que estamos observando, deve ser igual a de Jesus, de misericórdia. A maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é através da vinculação mental com o nosso condutor celeste. Saiamos então da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Abandonemos as reações conturbadoras e aprendamos as ações edificantes. Essas são sábias recomendações que o Dr. Bezerra nos deixa através da sua mensagem. E que o Senhor da vida nos abençoe e nos dê discernimento, força e coragem para caminharmos na terra com passos firmes e seguros, na certeza de que haveremos, de um futuro próximo, nos transformarmos em pelo menos pontos luminosos, clareando a vida daqueles que necessitam de amparo, esperança e consolação. Que Deus nos proteja e nos ilumine hoje e sempre.